Finalmente, Pedro Raul assinou com o Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Alex Teixeira. O que é que tá rolando? Eu vou dar minha opinião sobre isso também a vocês. E vamos também trazer para vocês imagens aí do estádio de São Januário, que está sofrendo aí manutenções, passando por algumas obras. A gente vai informar aqui para vocês isso e muito mais. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Cometa Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E olha, demorou um pouquinho o vídeo de hoje para sair no ar, né? Mas é porque a gente estava aí procurando algumas informações importantes para vocês, porque o torcedor tá angustiado. Esta é a palavra. Eu tô vendo muitos comentários aqui, eu tô até evitando entrar em alguns debates, porque eu entendo perfeitamente o torcedor que ele tá com uma ânsia de ter jogadores, um torcedor que quando a 77 entra e o Josh fala que a gente vai estar pela última vez em superioridade, em inferioridade de orçamentos, ele fica empolgado, e quando acontece aí de a gente entrar na temporada, a gente busca contratações e o Vasco demorar para se anunciar jogadores, ter toda essa dificuldade e tal, isso vai fazer com que o torcedor fique irritado. Isso acontece, isso é normal, não tem por que julgar torcedor, não tem por que dizer que ninguém tá errado, ninguém tá certo. Todo mundo está na razão de fazer as suas manifestações, porque, óbvio, a gente fica num sentimento de angústia. Eu tô angustiado, eu que tô aqui sempre procurando informações, tem hora que eu fico angustiado, vou procurar informações e falo, cara, será que não tem nada? Não tem nada aí não, o torcedor precisa de informar, porque eu tô o tempo todo em contato com vocês, e isso acontece. Mais uma informação importante, chegou agora há pouco, que foi também dita aí pelo nosso colega o Joel Silva, confirmada também pela galera da Atenção Vascaínos, que é a assinatura de contrato aí do Pedro Raul com o Vasco da Gama, né? Demorou um pouquinho, a galera já estava muito com medo de acontecer o que aconteceu com o Júnior Urso e tal, e aí criou-se um clima de tensão, mas agora à noite as coisas se resolveram e o Vasco deve ter o Pedro Raul em 2022 como jogador do Vasco da Gama. O jogador deve assinar aí até o 2025. O Vasco, segundo informações, pagou à vista, né, ao time do Caxiua Reysol, e provavelmente aí nos próximos dias deve anunciar o novo atacante, o camisa 9 do Vasco da Gama, o Pedro Raul. Um sonho antigo, porque quem não lembra, na Série B de 2022... no final do ano de 2021, o Vasco procurou o Pedro Raul e não conseguiu fazer a negociação por falta de valores, né? Não se teve um entendimento, o Pedro Raul acabou indo para o Goiás, o resto aí você já sabe o que aconteceu. Naquela época tinha uma desconfiança, agora o Pedro Raul sim se firmou e é um jogador de qualidade e agora vem para o Vasco. A expectativa é que o Vasco anuncie mais jogadores, né? A gente sabe que tem o Patrick De Luca aí, mas o torcedor quer mais, o torcedor quer um time formado, aquém daquilo que o Paulo Brax próprio falou, né? Uma nova era. É como eu sempre digo, tem que se comunicar, e tanto Paulo Brax como também o Josh Wander deixaram o torcedor em busca de um novo horizonte. Paulo Brax quando disse que a gente vai estar numa nova era, o Josh quando disse que a gente não vai ter mais inferioridade financeira contra o nosso maior rival. Então é isso que a gente tem para falar. Vamos falar de Alex Teixeira? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Ninguém recebe uma proposta e passa 13 dias. Se fosse de um time diferente, ou se ele estivesse saindo de uma equipe, ou como estava na situação quando ele veio para o Vasco, ele estava na Turquia e ele estava pensando e tal, aí eu entenderia. Mas um jogador que joga no Vasco, passar 13 dias para responder uma proposta, nem o Nenê, que tinha um contrato menor de 4 meses, fez isso. Então, cara, é prenúncio de que o cara não vai continuar no Vasco. Isso é claro. Ah, mas a esposa dele não quer continuar no Rio. Eu acho muito pouco. Eu vou até evitar estar falando isso, porque daqui a pouco o cara aparece jogando no Cruzeiro, no Corinthians, e aí cai toda essa tese por terra. Então, eu só tenho uma coisa a dizer. Provavelmente ele não quer ficar mesmo. Ele deve achar aí que, segundo pessoas dizem, que se achou desprivilegiado, né, com tudo aquilo que foi apresentado. Mas enfim, eu acredito que o Alex Teixeira não vai ficar no Vasco. Eu volto a dizer, e é uma coisa que eu pauto sempre aqui no canal: ninguém é maior que o Vasco. Ninguém. Germancano saiu do Vasco, ele não é maior que o Vasco sempre vai existir.
outros jogadores saírem do Vasco, sempre vai existir. Agora eu digo, se um jogador, e aí é uma tese que eu tenho sempre, se um jogador passa 13 dias para responder uma proposta e não respondeu, ele não vai ficar. Só bobo que não entende que ele não vai ficar. Se ele aceitar o contrato, se eu sou um empregador, falava, ó, cara, obrigado, não me interessa mais não. Não tem por que ficar esperando, cara. Eu acho que o Vasco tem que parar de ser refém de pessoas e coisas, né? O Vasco é maior que isso, o Vasco passou muito tempo sendo refém de algumas coisas e aconteceu aí de alguns jogadores saírem, jogadores importantes, a gente ficar naquela hora, mas não é mais isso. Ninguém é maior que o Vasco. Então é esse meu entendimento. Eu acho que ele não quer ficar no Vasco mesmo, vida que segue, que se divirta, que vai melhor. Eu torcia muito para que ele desse certo no Vasco, não deu, não fez uma Série B da forma que a gente esperava, não foi um jogador que conseguiu fazer aquilo que a gente esperava. Tenho total gratidão a ele pelo ele ter vindo ao Vasco, mas eu não sou a favor de o Vasco ficar atrás de jogador nenhum. A gente não deve estar correndo atrás de um cara que não responde a gente. Essa é a minha opinião. Meu respeito pelo Alex Teixeira continua, mas eu acho que não deve se esperar tanto por um jogador que não respondeu. Mas enfim, falando sobre estádio de São Januário, o estádio de São Januário também está passando por manutenções, né? Nem reforma, manutenções. Aconteceu no CT, vem acontecendo também a Green Life, que é a empresa que faz ali, que gerencia o gramado do Vasco da Gama, vem fazendo algumas mudanças. Zé Colmeia, quem acompanhou hoje nas redes sociais dele, mostrou lá. Outras imagens também de alguns perfis no Twitter também mostraram que o Vasco vem fazendo algumas modificações, né? Fazendo essa manutenção no gramado, essa manutenção preventiva, porque tem uma Série A agora pela frente. E o Vasco vai ter que ter um gramado aí impecável para o ano de 2023. Essas coisas já começaram a ser mexidas. No final do ano passado, quem viu, né, quem acompanha o nosso canal, a gente já falou isso, mostramos imagens a vocês. Teve algumas mexidas ali, né, algumas mudanças, principalmente em vestiário, estruturais. Não confirmo agora que também está rolando essas mudanças nesse momento em São Januário. Mas é uma coisa importante. Acho que o gramado de São Januário ele tem que estar impecável para que o futebol do Vasco também consiga render e não tenha nenhuma desculpa, né? Para que o futebol renda. Para que na hora que o futebol não render, não dizer, foi o gramado, foi isso. Não, o gramado está em excelentes condições. Agora é com os jogadores. Então, é isso aí que vem acontecendo. Vamos, só para terminar o vídeo, eu vi que rolaram alguns zunzuns aí sobre Tadeu, sobre outras coisas. Não tem nada do Vasco com o Tadeu, viu? Sendo bem sincero a vocês, fui procurar essa informação hoje, não tem. Inclusive, consultei meu amigo do Detetives Vasco, aí, o meu amigo Marcos, para também procurar essa informação. Não tem nada de Vasco e Tadeu, foi só um zum que rolou aí nas redes sociais, mas não houve nenhuma situação entre Vasco e Tadeu. Então é isso, tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.